100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia. Agora 7h04. Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2020. Confira algumas das principais manchetes de hoje. Campos chega a 57 casos de coronavírus. São João da Barra chega a 12 casos de Covid-19 com um óbito. Prefeitura de Campos decreta uso obrigatório de máscaras em locais públicos. Coronavírus. MPRJ e Defensoria ajuizam ação contra o município de Campos. Estado do Rio tem 645 óbitos e 7.111 casos confirmados de Covid-19. Brasil registra 4.205 mortes e 61.888 infectados com Covid-19. Dólar fecha a semana com novo recorde sendo vendido a R$ 5,65. O açúcar cristal, saca de 50 quilos, fechou a semana cotado a R$ 76,58. E a arroba do boi gordo na última sexta-feira estava sendo negociada em média à vista a R$ 188,47. Mix Notícias. No ar. De agora até às 8 da manhã, aqui na 100.7 Mix Notícias. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. E a previsão do tempo para hoje será de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Temperatura no momento em 21 graus, com máxima podendo chegar a 28 graus. Mix Notícias. De acordo com o boletim divulgado ontem, domingo, dia 26, Campos já tem 57 casos confirmados do novo coronavírus. São 2 casos a mais que o divulgado no sábado, dia 25. De acordo com a Prefeitura, os 2 últimos notificados tratam-se de um homem de 35 anos e uma mulher de 28 anos, ambos sem comorbidades. O município já registrou 3 óbitos pela Covid-19 e tem outros 2 investigados. Neste fim de semana, o exame de um paciente foi descartado. Campos tem ainda 187 pessoas observadas com síndrome gripal e 48 com síndrome respiratória aguda grave. A Prefeitura de São João da Barra informou na manhã de ontem, domingo, a confirmação de 2 novos casos de coronavírus no município. Com isso, o total de casos sobe para 12, incluindo um óbito no dia 19 de abril. 9 casos estão em investigação, aguardando o resultado de exames, entre eles um óbito. Entre os pacientes confirmados, apenas um, de 44 anos, está internado. O restante cumpre isolamento domiciliar, assim como os suspeitos. Já foram descartados, por meio de exames, 30 casos notificados. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. A partir de amanhã, terça-feira, dia 28, será obrigatório o uso de máscara em locais públicos em Campos. O decreto foi publicado pelo prefeito no último sábado, dia 25. O decreto obrigará também todos os hospitais públicos, privados e filantrópicos a prestar informações diárias à Secretaria Municipal de Saúde, como os números de leitos básicos e de UTIs funcionando e ocupados, bem como a quantidade de pacientes testados para o coronavírus. As máscaras podem ser caseiras, de tecido e de TNT. O importante é deixar as máscaras profissionais para que os profissionais de saúde possam usar. As medidas fazem parte do combate ao coronavírus e pode preservar a saúde e a vida de toda a população. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Campos dos Goitacazes e a Defensoria Pública do Estado do Rio, ajuizaram ação civil pública com tutela de urgência, requerendo ao município de Campos a distribuição de equipamentos de proteção individual, as EPIs, aos profissionais de saúde da cidade, incluindo o serviço odontológico, além de outras 29 ações a serem adotadas pela Prefeitura em função da pandemia do novo coronavírus. Em caso de deferimento da ACP, requer ao MPRJ que sejam intimados o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio, o CREMERGE, o Sindicato dos Médicos e o Sindicato dos Profissionais de Saúde para que, em colaboração com as instituições que compõem o sistema de justiça, realizem no prazo de 20 dias vistoria nos hospitais geral de Guarulhos e Ferreira Machado e nas unidades de pronto atendimento de Guarulhos, Travessão e Goitacazes, elaborando relatório ao juízo sobre o cumprimento da medida.
A ação se baseia em inúmeras irregularidades encontradas pelo CREMERGE, seccional Campos, como a falta de EPIs e de condições mínimas para o atendimento aos pacientes em diversas unidades de saúde da rede de urgência e emergência. Porta de entrada para os pacientes com diversas patologias, incluindo a Covid-19. De acordo com a peça, foi realizada a fiscalização no Hospital Ferreira Machado, referência regional para a chamada emergência vermelha, sendo constatadas irregularidades que causam o grave risco à saúde dos usuários, funcionários e parentes de pacientes. Mix Notícias. O governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou que já são 645 mortes e 7.111 casos confirmados do novo coronavírus em todo o território fluminense até o dia de ontem, domingo, dia 26. A Secretaria Estadual de Saúde informou ainda que há 278 óbitos em investigação. Nos dados compilados pelo Ministério da Saúde, o Rio aparece como a segunda unidade da federação com mais mortes e casos confirmados da Covid-19. Em todo o Rio de Janeiro, 76 municípios apresentam casos de Covid-19. Em 41 deles, há registro de óbitos. A capital tem o maior número de casos confirmados, 4.498, e também de mortes, 382. Nova Iguaçu, com 310, aparece em segundo lugar com o maior número de casos confirmados. Já Duque de Caxias é o segundo em número de mortes, com 63 confirmações até o momento. Além da subnotificação natural por falta de testes para o coronavírus, os números divulgados pelo estado possuem defasagem em relação ao que é noticiado pelos municípios, uma vez que as secretarias municipais precisam notificar o governo do estado, mas dá um panorama geral do avanço da doença no estado do Rio de Janeiro. O novo coronavírus já infectou 61.888 pessoas no Brasil, matando 4.205. Os números são do balanço do Ministério da Saúde, divulgado neste domingo, ontem. No balanço anterior, de sábado, eram 58.509 casos da doença e 4.016 mortes. A letalidade, ou seja, a quantidade de pessoas mortas em relação àquelas que pegaram a doença, é de 6,79%. Foram 189 novas mortes, um aumento de 4,71% em relação a sábado. Já a quantidade de novos casos foi de 3.379, uma elevação de 5,78% em relação ao dia anterior. O Ministério da Saúde informou também que ainda há mais 1.322 mortes em investigação, ou seja, que ainda podem ser contabilizadas como tendo sido causadas pelo novo coronavírus. Ainda segundo a pasta, dos 61.888 casos, 30.152 são de pacientes que se recuperaram e 27.531 são de outros que estão em acompanhamento. O restante, 4.205, são os que vieram a falecer. Mix. O novo coronavírus assombra o mundo, mas as endemias não menos perigosas causadas pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue, chikungunya e zika, também formam outra frente da batalha que está sendo travada na saúde pública de Campos. A possibilidade de uma epidemia no meio do caos já instalado é real. O último levantamento rápido de índice de infestação pelo Aedes aegypti, com dados coletados até fevereiro, classificou o município como de alto risco para a ocorrência de doenças transmitidas pelo mosquito. Até março, foram 595 casos de chikungunya e 4 de dengue. Os trabalhos nos ambulatórios da rede de saúde, a exemplo do CRDI, foram interrompidos devido à pandemia do novo coronavírus. O município tem o terceiro maior número de focos do mosquito, segundo levantamento estadual. Com o CRDI fechado, existe a possibilidade de que menos pessoas tenham acesso ao atendimento, o que elevaria também a subnotificação de casos. O coordenador do Programa Municipal de Controle da Dengue ressalta a necessidade da colaboração da sociedade para impedir a proliferação do mosquito, em especial alguns bairros como Penha, Jockey, que contam com muitos focos e alto número de pessoas com doenças transmitidas pelos mosquitos. Os principais locais de focos nas casas, segundo o coordenador, são nos ralos e em banheiros pouco utilizados. Em apartamentos, é importante a atenção dos síndicos e moradores para os ralos de garagens, cisternas e fossas dos elevadores.
Devido à pandemia, o CCZ tem redução de agentes. Os que estão atuando não estão entrando nas casas, porém, onde eles poderiam estar agindo não se vê. Muitos focos estão nas vias da cidade, seja em terrenos baldios, nas margens dos canais e também nos bueiros da cidade. É muito lixo acumulado. O que já era ruim ficou pior ainda. A empresa de limpeza não tem equipes varrendo as ruas, além de não existir lixeiras, conta-se nos dedos as que existem. As transformações sociais impostas pelo avanço do coronavírus fizeram com que os brasileiros mudassem seus hábitos de consumo. Depois de estocar itens de higiene para enfrentar o período de isolamento e registrar uma queda na renda como a piora econômica recente, o consumidor começou a optar por uma cesta menor e focada em produtos de necessidade do dia a dia. Durante a primeira semana de isolamento, a cesta média de compras do brasileiro passou a incluir linguiça, embutidos, água sanitária e mineral, além de frango. Já itens de higiene como absorventes, desodorantes e creme dental perderam espaço. A mudança dos itens mais comprados também foi acompanhada por uma queda no tamanho da cesta. Essa redução é explicada por dois motivos: o fim desse processo de estocagem e a diminuição da renda das famílias com a crise ficando mais severa. Mix Notícias. O Hospital Municipal Ronaldo Gazola, referência no tratamento contra o coronavírus na cidade do Rio, recebeu contêineres frigoríficos para aumentar a capacidade de necrotério. O reforço ocorreu no sábado, dia 25, e, segundo a Prefeitura, é uma medida preventiva. Os equipamentos também serão usados em UPAs para manter corpos de pacientes mortos com suspeita de Covid-19. O município informou que os corpos ficarão nestes locais até que as famílias providenciem as burocracias para o sepultamento. Até ontem, domingo, dia 26, o Rio registrava 7.111 casos confirmados da doença, sendo 645 mortes. Foram 30 óbitos a mais que o número da véspera. Entre os dias 10 e 20 de abril, o SAMU emitiu 20 atestados de óbito para moradores da capital do estado de São Paulo que faleceram em seus domicílios com sintomas claros da Covid-19. Todos foram testados para a doença, mas alguns resultados ainda não ficaram prontos. As mortes que nós registramos como Covid-19 eram casos em que havia pouca dúvida do que se tratava, de uma evolução causada pelo novo coronavírus, ou casos em que os pacientes já haviam testado positivo, diz, sem se identificar, um dos diversos médicos do SAMU, que agora são responsáveis por emitir os atestados de óbito. Para o médico, o número real de falecimentos relacionados ao vírus é maior do que o registrado pelo próprio SAMU. A verdade é que, em uma pandemia, é impossível saber se os outros casos não estavam também relacionados com a Covid-19. Mix. O presidente Jair Bolsonaro respondeu com "e daí?" a uma usuária que afirmou em uma rede social neste domingo, ontem, dia 26, que Alexandre Ramagem, provável novo diretor-geral da Polícia Federal, é amigo dos filhos de Bolsonaro. A usuária escreveu: Alexandre Ramagem é amigo dos filhos do presidente. Inclusive foi indicado para a Polícia Federal por eles. O presidente então respondeu a ela: "E daí? Antes de conhecer os meus filhos, eu conheci o Ramagem. Por isso deve ser vetado? Devo escolher alguém amigo de quem?" Indagou o presidente. Neste domingo, em uma rede social, Bolsonaro disse que Moro mentiu sobre a ingerência política na Polícia Federal e disse não ter trocado nenhum superintendente do órgão. Após Moro pedir demissão do Ministério da Justiça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal mantenha em seus postos os delegados que investigam possível esquema ilícito de divulgação de fake news e financiamento de pautas antidemocráticas. Sérgio Moro, por sua vez, afirmou na tarde de ontem no Twitter que é vítima de uma campanha de fake news para desqualificá-lo. O ministro disse não temer e comparou o processo com o que passou na Lava Jato. Tenho visto uma campanha de fake news nas redes sociais e em grupos de WhatsApp para me desqualificar. Não me preocupo, já passei por isso durante e depois da Lava Jato. Verdade acima de tudo, fazer a coisa certa acima de todos, escreveu o ex-ministro da Justiça. Antes deste tweet, Moro havia postado outro em que chamava a campanha de sórdida. O ex-ministro, entretanto, apagou esta primeira postagem. Os filhos do presidente e sua tropa digital vêm atacando Moro desde sexta-feira. Você ouviu Mix Notícias. Mix.